Olá, sou Vivian Carla e está começando agora mais um Papo de Imprensa. Na edição de hoje recebemos o Robertinho, ele que é vice-presidente do Vantuil de Freitas, falando um pouco sobre as cirurgias espirituais. Confira com a gente! Olá, sou Vivian Carla e está começando mais um programa Papo de Imprensa. Muito obrigado por nos acompanhar e hoje, nessa entrevista incrível, estamos aqui com o Robertinho. Robertinho vai contar para vocês um pouquinho do que ele faz e um pouquinho da história dele voltado à doutrina espírita. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo tempo, obrigado pela entrega e por tudo que você vai trazer aqui para a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito incrível. Bom, eu que agradeço por estar aqui, pelo convite, agradeço a você, Vivi, e toda a sua equipe que nos dá a oportunidade de falar um pouco sobre a doutrina espírita, sobre a atividade que executamos ao longo dos nossos 30 anos de atividades voluntárias e espíritas, né? Eu que venho de uma família espírita de Minas Gerais, Goiás, meu avô, meu bisavô e meu pai dentro da doutrina espírita, e aí vem seguindo de pai para filho, né? Como a gente diz no vocabulário popular, esse é ensinamento de pai para filho. Sim. Só que a doutrina espírita ela vem a cada ano nos dando uma oportunidade de aprender e de entender um pouco mais o que é ser espírita. Pois ser espírita não é aquele ser humano dentro de instituições. Ser espírita é ser um ser consciente da sua ação, da sua atividade e do seu propósito em estar encarnado aqui no planeta Terra. Qual o motivo que nos traz a vida? Vida encarnada, não a vida real que é a vida do espírito, mas qual o motivo que eu estou encarnado? De onde eu vim? Por que estou aqui? E para onde eu irei quando eu desencarnar? Então, quando você passa a estudar a doutrina, passa a compreender, você começa a ter mais sentido à vida. Você não deixa de ter as dificuldades, de ter intempéries da vida, mas você passa a entender um pouco mais. A dor passa a ser mais entendida, pois a dor ela existe. E o sofrimento é opcional. Então a gente tem as dores naturais, mas o sofrimento a gente busca não tê-los, porque quando você passa a entender e a compreender os ensinamentos do Cristo, né, de Jesus, e as atividades a qual temos que fazer, a gente vai. Então eu estou há 22 anos na Associação Espírita Vantuil de Freitas, né, e Obras Sociais, aqui no bairro 1º de Março. Sou oriundo da Federação Espírita de Mato Grosso, lá do Centro Espírita Cuiabá, que muitos passaram por ali no calçadão, e aí eu descobri o Vantuil de Freitas, né, que o estudo e o trabalho se completavam dentro do que eu buscava na minha existência, e aí a gente começou a fazer atividade. Estou desde 2010 na vice-presidência, junto com o Márcio, que é o nosso presidente, e a equipe lá, né, de muitos trabalhadores voluntários, e a gente foi distribuindo a atividade, criando as novas casas espíritas em Cuiabá. Hoje nós em Cuiabá e Várzea Grande a gente está com 30 casas espíritas e postos de assistência de trabalho. No estado de Mato Grosso a gente está com 62 cidades já com essa atividade. Em todos os estados da federação, o movimento Alta de Souza está abrangendo aí todos, em 40 países já. Então assim, a gente tem uma atividade gigantesca dentro da atividade de voluntário e atividade espírita. E assim, eu quero muito convidar você que nos assiste, que você esvazie o seu copo. E em que sentido? Eu acho que quando a gente vai ouvir um pouquinho do que o outro faz e do que o outro faz, que faz bem ao mundo, nós precisamos esvaziar o copo em que sentido? A ouvir, né, a opinião, a ouvir o ensinamento e filtrar. E levar para a nossa caminhada e levar para o nosso dia a dia o que for de melhor, o que se encaixar melhor na nossa caminhada. Eu acho muito interessante porque muitas pessoas às vezes falam assim, eu não quero saber desse assunto. E muitas vezes podem ter coisas muito bacanas que adequam, que agradam e que possam, sei lá, contribuir para a melhora, né, da vida. Porque hoje a gente vive tempos tão difíceis, né, Robertinho? E muitos. E você tocou num assunto muito interessante. A gente tem algumas dificuldades em dialogar. Não é debater, até porque a gente tem que ter o respeito pela compreensão e entendimento de cada um. Mas quando a gente deixa de conversar sobre política, a gente vai estar sempre sendo dirigido por maus políticos. Quando a gente deixa de conversar e dialogar sobre religião, existirá sempre os falsos profetas. Então a gente precisa a gente pode até divergir em informação e opiniões, mas na fraternidade nunca podemos. Então a gente busca entender e compreender e respeitar o outro pela sua opção, pela sua compreensão e pelo seu entendimento.
no final, o bem é a religião maior, né? Fazer o bem, a gente entregar o nosso melhor, como a gente, né? E sei lá, e tentar fazer dessa caminhada chamada vida um lugar melhor, né? Que a gente possa realmente trazer isso para as pessoas. Eu acho que esse ser espírita, né? Esse ser, né? Não abrangendo detalhes, né? Claro, mas trazendo isso, de que forma que isso pode conduzir melhor o nosso entendimento. Como você mesmo disse, né? O problema ele continua existindo, mas é a forma como a gente olha e encara ele, né? Você trouxe uma fala ali muito interessante no off, né? Que é o entendimento que tem que mudar, né? A compreensão, você ter assim, quando a gente fala de cirurgia espiritual, que é um dos assuntos que a gente vem abordar hoje, quando as pessoas falam, os espíritos vão operar no quê? Não, ele vai te rasgar, te fazer um Dr. Fritz da vida, ou um fenômeno, onde as pessoas buscam muito. A gente vai dar várias janelas de oportunidades de você mudar o seu comportamento, de você mudar seu entendimento. E que tem que mudar aqui, né? E tem uma outra coisa interessante também, antes da gente entrar no nosso principal assunto, é falar sobre essa questão da gente divulgar o bem, da gente trazer as coisas boas, né? Porque se fala de muitas coisas ruins, se falam de tragédias, se falam de catástrofes. Tem a sua importância? Tem. Mas eu acredito que o bem ele é muito silencioso, o bem ele é tímido, né? Ele é discreto. E aí, quando trazemos conteúdos como esse que a gente vai trazer hoje, eu acho que é importante a gente realmente divulgar e trazer informações importantes, porque eu acredito que faz bem para muitas pessoas e ainda fará bem para muitas outras pessoas. Com certeza. Então, assim, a gente tem quando a gente fala do bem, do que é fazer o bem, do que a gente está precisando, porque quando você faz uma atividade que ela é coletiva e ajuda alguém, na realidade você está se autoajudando, né? Porque quando você ganha um presente, você fica feliz. Mas quando você dá um presente, parece que o sentimento é diferente. Aquele sentimento que as pessoas têm de gratidão, ou as pessoas têm, olha, eu fui lembrado, eu fui... E você... não tem como, talvez, uma palavra no dicionário que poderia se traduzir o processo de fazer o bem, de ser útil. Eu acho que a grande sacada nossa da existência é a gente descobrir o nosso propósito de existência. Muitos passam pela Terra sem entender o porquê veio. E aí a gente vai chegando em determinados momentos da vida, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a angústia, vem a tristeza. E hoje o mal da humanidade é a depressão. E aí acarreta ainda com a ansiedade. Então a depressão é o passado, que você não soube viver. A ansiedade é um futuro que você tem medo. E esquece de viver o presente, que você está nele. É um excesso do futuro, né? Essa ansiedade, né? Você não vive tempo algum, né? Não. Porque você está aqui e já está pensando no minuto seguinte. Quando você chega no minuto seguinte, você já está no outro instante. Então, assim, eu acho interessante a gente abordar e trazer isso para quem nos acompanha, da importância de que todo bem que é feito é justamente para melhorar, para trazer um equilíbrio, né? Acho que seria essa palavra. E, assim, diante de tantos ensinamentos que eu consegui obter nesse primeiro bloco e também, né, no off, é muito bacana ver em você, Robertinho, essa coisa de estamos sempre aprendendo, nunca sabemos tudo. Com certeza. A gente não sabe tudo que nunca podemos aprender e também não sabemos nada que nunca podemos ensinar. Então sempre a gente está ali. E o convívio, a parceria, certa vez eu conversando eu fui fazer um culto ecumênico. Fui convidado para fazer um culto ecumênico e aí eu cheguei atrasado porque o pneu do carro furou. E aí nessa troca eu dei uma sujada, cheguei atrasado, falei lá sobre reencarnação, mas aquilo me marcou porque você chega atrasado, você deixa as pessoas esperando. E aí eu contei isso depois num processo de evangelização com as mães que a gente faz, aula nas periferias, né, nos centros espíritas. E uma mãezinha lá, que é semi-analfabeta, assim, que da onde você espera o menos vem o mais, né? E eu contei toda a história e falei assim, bom, talvez eu furou o pneu porque eu não poderia chegar, então eu tenho que agradecer por aquele fato, uma coisa ruim que aconteceu. Aí eu falei assim, você tem que agradecer pelo bem que acontece, pelo mal que acontece e pelo mal que deixou de acontecer também. Você tem que agradecer. Eu falei, por quê? Porque tudo tem um propósito. Deus cuida tão bem de nós que tudo na vida existe um propósito. Então a gente, nessa jornada de aprendizado, talvez a gente espere muito de pessoas com formação. E, na realidade, a formação acadêmica, ela é legal, inteligente, temos que fazer, mas não podemos esquecer da grande sacada da vida, que é a sabedoria humana
da vivência. E agora nós iremos falar do assunto tão importante, do assunto que a gente veio para trazer informações realmente importantes e verdadeiras, sem conversa, sem fake news e sem desinformação. Nós vamos trazer para vocês informações realmente verdadeiras, esclarecer, né? Eu acho que tirar a dúvida de muita gente, né, Robertinho? As famosas cirurgias espirituais. Bom, a cirurgia espiritual ela já ocorre no Vantuil de Freitas há 28 anos. Não é uma coisa recente. Você 28 anos sendo feita 2 vezes por ano. No início do ano e no início do segundo semestre, normalmente em julho. A gente faz isso há 28 anos, não tem corte, não médium nenhum nosso lá põe a mão em paciente, não atendemos ninguém isolado, porque algumas pessoas falam assim, aconteceu o fato lá em Abadiana com João de Deus, aconteceu alguns fenômenos aí que as pessoas, não é só no espiritismo, mas dentro de outras religiões, dentro de outros segmentos cristãos, que as pessoas confundem o papel, porque quem opera é os espíritos, e não é o ser humano que vai curar o ser humano, porque como Jesus, esse grande homem que veio à Terra, ele disse, a tua fé que te cura. Se tivesse fé do tamanho de um grão de uma semente de mostarda, transportaria montanhas. Então a sua fé, o seu propósito, esse é o que vai te mudar. Então quando a gente pratica a cirurgia espiritual lá na associação, e hoje em Cuiabá tem mais, no Cochipó vai ter, na Várzea Grande vai ter, no Bezerra de Menezes e no Eurípides Barçanufo, a gente tem em alguns pontos em Cuiabá, mas no Vantuil, que é a mais tradicional, a gente tem palestras, evangelho, laboterapias, a gente tem conversas fraternas entre as pessoas que estão participando, porque quando você tem um problema e ele é grande na sua ótica, porque todos nós temos problemas, e aí quando você alimenta esse problema, ele vai se tornar imenso. Quando você para um pouquinho, respira e esvazia seu copo, como você disse, esvazia seu copo e começa a observar não a árvore do seu problema, mas a floresta da sua solução. Começa a enxergar as soluções, entendendo que se você alimentar esse problema, ele vai crescer e vai virar um trem e não vai ter solução. Mas se você parar, observar, respirar fundo, contar até 10, fazer uma prece e falar, não, o problema está aí, eu preciso arrumar uma solução para ele. E aí você começar a raciocinar, pensar, talvez você consiga reverter essa dificuldade. Isso em todas as ordens. Mas tem a questão física. Beleza, a questão física, a gente tem fatos, relatos no Vantuil de pessoas que chegam em cadeira de roda e saem andando. Aí você fala assim, você se curou? Não. A pessoa teve mérito, teve fé, os espíritos achou que tinham que mexer, Jesus, Deus, Alá, aí você denomina como você achar que deve denominar, você teve fé nesse ser, nessa força sobre-humana e você conseguiu, porque nós poderíamos fazer prodígios se tivéssemos a fé. E aí a cirurgia ela é feita, você faz uma triagem, você talvez busca lá, eu estou com um problema de catarata, mas chega lá ele vai operar você da garganta, está com problema de garganta, ou está com problema cardíaco, vai operar você do estômago. Então assim, não é você que talvez define, os espíritos vão analisar o que você precisa, não o que você quer. E começa por aí. E aí você tem uma triagem, que é feita com um médium, né, sem toque ali em campo aberto, faz a triagem certinho, aí você participa de palestras antes, que vai se preparar para você chegar lá, porque muitos chegam na doutrina espírita pensando o quê? Galinha, vela, pólvora, a questão de mesas girantes, mesa girante, fenômenos. Cortando um ao outro, não. Essa fase nós já viramos a página, já estamos em outra fase, que é a fase da fé raciocinada, da fé lógica, de entendimento. Posso não concordar, posso não entender, posso não compreender, mas você nunca vai buscar dentro da doutrina espírita a imposição da doutrina. Até porque o papel da doutrina não é transformar as pessoas adeptas à doutrina espírita, é transformar seres humanos com compreensão, entendimento e bondade no seu coração. Esse é o papel da doutrina. Independe se você é católico, evangélico, espírita, ateu, independe de tudo isso, é você buscar. E aí você vai ter o procedimento. A cirurgia começa agora sexta-feira,
A partir das 16 horas até as 19h30 é a hora do paciente chegar. Ah, mas eu quero participar e não fiz a triagem que você falou. Pode ir lá que a gente vai abrir lá um momento para triagem, mas tem que levar já um colchãozinho, o lençol, a coberta, o seu kit de higiene pessoal, roupas leves, sem ser extravagantes, né? Para mulheres, evitar decotes, evitar short curto, joias, larga mão, celular você não vai precisar, porque você vai estar 2 dias e meio com a gente desencarnado. Você vai desligar do mundo externo e vai buscar seu mundo interior. E aí você vai para lá, vai ficar com a gente, lá banha, lá come, lá dorme, tem palestra, tem várias atividades durante os 2 dias e meio, para que você possa se redescobrir. Quanto custa isso? Nada. 0,800, você não vai gastar nada, é só sua fé, sua vontade de estar lá para buscar essa mudança de chave. Você esvaziar seu copo para começar a encher de dor. Estou usando sua frase aqui, que eu gostei dela. Eu gostei dela, assim, eu ouvi uma vez também num bate-papo com uma empreendedora e ela me trouxe isso, que a gente precisa muitas vezes não ir de copo cheio. Esvazia ele, vamos receber a instrução lá. E aí você vai fazer, começa sexta-feira às 16 horas e aí a gente vai sair de lá no domingo às 13 horas, depois do almoço. Ah, eu sou obrigado a almoçar? Não, no domingo se você quiser achar que não deve almoçar, você está liberado. E aí você vai para lá, e lá você vai ter 2 dias e meio, eu fico até brinco com as pessoas, né? Porque muitos chegam lá e falam, na sexta-feira, dorme com dificuldade, por quê? Porque você sai do seu ninho. Você sai do seu espaço, do seu conforto da sua casa, seu banheiro, sua cama, seu ar-condicionado, chega lá, não tem, aí você fala, o que eu vim fazer aqui? No sábado as pessoas ficam meio assim ainda, aí começa a melhorar à tarde, quando é no domingo, que é a hora de ir embora, eu não quero ir embora, não, você vai embora. Você vai embora, porque já deu o seu tempo, agora você volta aqui para estudar com a gente, para trabalhar, para ser um voluntário, para ser um estudante da doutrina espírita e para retribuir o que você ganhou. Fazendo o quê? Como eu retribuo isso? Faço bem. Faço bem aonde você estiver. É uma pergunta que é interessante, que tem essa forma presencial e tenha também a distância. Eu acho interessante trazer essa informação. Então, com o processo de pandemia, a gente começou a fazer ela à distância. Então, hoje a gente grava pelo Instagram do Vantuil de Freitas e pelo Facebook do Vantuil de Freitas. Então, as palestras, os momentos coletivos vão ser transmitidos. Você pode entrar no nosso site lá, www.vantuildefreitas.com.br, você faz a sua inscrição, e participa no sistema online. E aí tem os momentos lá explicativo que o que você precisa participar é online e o que é presencial. Presencial é outra vibe, né? Bem melhor, que você vai estar ali participando, é o momento que você vai tirar. Em casa, agora assim, eu vou fazer online, beleza. Você vai assistir pelo celular. Aí eu vou pro shopping, tomar uma cerveja. Não, né? Tem que se preparar. Tem que se preparar. É igual você fazer uma cirurgia, você tem que se resguardar, ir para casa, manter serenidade. Brigar com a esposa ou com o esposo. Aí não funciona. Não, aí não funciona. Ouvindo uma música lá. Não, tem que assim, ter todo um preparo. Até porque você, quando vai fazer uma cirurgia física, você tem o preparo. Tem que estar em jejum, tem que estar com roupa adequada, todo aquele procedimento. Para a cirurgia espiritual não é diferente. E aí ela é muito mais profunda, que você vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de atitude, a sua forma de agir. Igual eu perguntei para você no off aqui, mas assim, quando eu inteirei 50 anos, eu falei, bom, agora eu tenho mais história para contar do que história para viver, porque eu acho que eu não vivo mais 50 anos. 100 anos eu acho que eu não consigo chegar. E isso é a grande dúvida de todos nós. E a cirurgia espiritual, ela é essa mudança de chave. Qual o nosso propósito? O que a gente veio fazer na Terra? Comer, beber, dormir e fazer sexo? E pagar a conta? Será que é isso? Comer, beber e dormir e fazer sexo, até animal irracional faz. Pagar a conta não, né? Mas pagar a conta é com a gente. Mas será que é só isso? Ou a gente veio para outros propósitos? Então, quando a gente começar a entender que eu tenho obrigação com meus filhos, que eu tenho obrigação com os meus familiares, que eu tenho obrigação com a sociedade, que eu tenho obrigação comigo, porque ama você como ama o próximo. Então, eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, eu não posso estar insatisfeito comigo. Não gosto do meu cabelo, não gosto do meu corpo, não gosto... Não. Você é uma pedra preciosa. Você é um projeto divino. E aí precisa ser, de vez em quando, lapidado, organizado. Mas nós somos seres maravilhosos.
O ser humano é a coisa mais fantástica que existe no mundo. E eu queria muito, Robertinho, nesse momento agora, que a gente falasse de uma coisa que está muito em alta, né, que é sobre a intolerância religiosa, sobre a falta de respeito com o outro, sobre a falta de empatia e sobre essa falta, acho que eu diria até de educação, entre aquilo que o outro acredita, entre aquilo que o outro tem como verdade, né? Eu acredito que você deve ser uma pessoa que já passou por N situações desse movimento, e eu queria que você trouxesse o seu olhar sobre esse assunto. Assim, até o fato mesmo da cirurgia espiritual, né, quando nós nos colocamos, né, a maneira que ela é feita, da maneira que ela é executada, a gente recebe muita crítica de algumas pessoas que não o conhecem, falam, não, o João de Deus da vida, é o fenômeno, é charlatão, é isso, aquilo, outro. Bom, ao outro eu dou o direito dele ser como ele é, respeito ele, quanto a mim o dever de ser cada dia melhor. Cada dia aprendendo, cada dia buscando informação, tentando me transformar num ser digno de ser chamado de ser humano. Então eu busco isso na minha vida, eu busco isso com a minha família, com os meus amigos, as pessoas que caminham essa caminhada, essa jornada chamada vida junto comigo. Então a gente tenta não mudar o outro, mas mudar internamente, cada um mudando a si. E aí assim, o João de Deus, eu coloquei o nome dele aqui, ele nunca se intitulou espírita. Ele era mais católico do que espírita, mas mesmo assim, mesmo se ele não tivesse religião, ele fazia cirurgia. E eu assisti várias e várias cirurgias presencial junto com ele, limpando catarata, arrancando nódulo de seio, fazendo um punhado de coisa. Se ele teve um desvio de conduta, isso é a responsabilidade do ser humano, ele. Não a doutrina católica, espírita, evangélica. As religiões são maravilhosas. Todas têm um cunho maravilhoso. A grande dificuldade são seres humanos que habitam dentro dessas religiões e usam para objetos pessoais ou situações que vai se promover. Aí é a grande dificuldade íntima de cada um. Então a pessoa tem que ser responsável. Existe uma história contada por um grande sábio lá em Uberlândia, e ele falava assim, que numa cidade do interior existia um grande homem que tudo sabia e que tudo orientava. Era aqueles sábios, aqueles homens que você olha assim e fala, não, isso aí é bom para conversar, que ele vai sempre orientar. E existia duas meninas muito sapequinhas que ficavam sempre tentando destruir a imagem desse homem. Ele tentava inventar a moda, lá. Aí um dia uma delas falou assim, descobriu uma maneira de quebrar aí com a grande compreensão desse moço aí, vamos tentar detonar ele agora. Aí a outra, mas que jeito, a gente já tentou tanta coisa, não deu conta? Não, descobriu uma maneira. Foi na floresta, pegou uma borboleta azul, de cor raríssima, bonita, colocou na mão. E chegou para outra e mostrou, olha aqui, ó, a borboleta aqui. Mas aí, qual que é a sacada nessa aí? Não, eu vou levar para ele e vou perguntar se ela está viva ou se ela está morta. Se ele falar que ela está viva, eu aperto a mão e abro, a borboleta vai estar morta. Se ele falar que ela está morta, eu abro a mão, ela voa, ela está viva, ele errou. Então ele não sabe tudo, ele achar que sabe tudo, não vai saber tudo. E aí chegou lá na casa desse senhor e falou, ô fulano de tal, queria te fazer uma pergunta, muito importante. Eu tenho aqui em minhas mãos uma borboleta de cor raríssima, ela está viva ou ela está morta? Ele olhou para as duas moças, refletiu e falou assim, depende de você, ela está em suas mãos. E isso é a nossa vida. Literalmente. A nossa vida está em nossas mãos. Não terceirize sua vida. No momento que você terceirizar sua vida para qualquer um outro, você desistiu de você. Não é seu marido, não é sua esposa, não é seu patrão, não é seus filhos. Não culpe ninguém pelas suas falências, pelas suas dificuldades. Analise, entenda que nós somos seres ainda falidos e falíveis, buscando uma evolução e que temos condições de evoluir, mas somos responsáveis por nossas escolhas. Então não é a minha mulher que me prende e não me deixa crescer, não é meu patrão que não me deixa crescer na empresa, não são meus filhos que me impedem de evoluir, não é a sociedade, sou eu com as minhas escolhas. Então
Todos nós somos responsáveis. E a doutrina espírita, que é uma doutrina de estudo, de entendimento, de compreensão, ela nos traz abertamente a fé raciocinada, lógica, de entendimento, o que eu vim fazer nesse planeta. Qual o meu objetivo aqui? E aonde eu quero chegar? Porque eu tenho um objetivo, mas qual o foco que você dá? Porque as pessoas confundem objetivo com foco. Não, eu estou com foco no meu objetivo, mas qual que é o seu objetivo para que você tenha foco nisso? Então, quando a gente entendeu qual o nosso papel aqui e o que eu preciso chegar, meu papel é criar meus filhos. Então, crie bem, mas daqui a pouco eles vão embora e vão te deixar, tá? Então, ame sua esposa, ame seu esposo, cuide deles, porque eles vão morrer junto. Esse é o propósito, de ficarem juntos. Mas não deu certo, eu vou estar junto. Então, escolha, mas não arrependa também das suas escolhas, pois foi você que escolheu. Por isso, não devemos terceirizar. Quando a gente pensa em escolhas, a gente fala, tem uma palavra muito usada, né, dentro da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio, né? Então, todos nós, né, temos escolhas diárias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. O que a gente pensa, com quem a gente anda, que trabalho que a gente vai exercer, que humor que eu vou trazer para dentro do trabalho. Muitas vezes as mesmas pessoas fazem as mesmas coisas e uns conseguem um resultado e outros não conseguem. Isso são escolhas. Verdade. Né? Como eu me posiciono em relação ao que eu estou vivendo, como eu vivo esse momento. Isso. Existe uma frase que ela é muito usada, fala assim, me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Eu estou tentando mudar essa frase, assim, porque eu analisando bem, porque eu gosto de fazer reflexões. Assim, me diga quem tu és, me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então eu estou terceirizando a minha companhia para me definir. Aí eu usei uma frase assim, me diga quem você é, que eu te digo quem te acompanhas. Porque você olha que profundo isso, escolhe quem anda com você. Não, eu tenho que fazer parte daquele grupo. Mas aquele grupo não presta. Mas eu tenho que fazer parte, porque senão eu não sou inserido na sociedade. Então a gente tem que fazer uma análise. E Robertinho, não sei se você acredito que você tem um ponto de vista sobre isso. Muitas vezes nós estamos em lares muito difíceis, em ambientes de trabalho com pessoas difíceis, e aí a gente pensa, nossa, mas eu tenho que abrir mão dessas pessoas, e às vezes essas pessoas estão ali de forma muito, como se você não pudesse evitar essas pessoas, né? Às vezes as pessoas, como é que a gente faz para não lidar com pessoas difíceis, negativas? Mas às vezes a gente também precisa pensar, o que eu preciso entregar para essas pessoas serem melhores, já que eu não posso evitar essas pessoas? No livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do espírito André Luiz, ele contou uma história de Anacleta, que era um espírito que encarnou na Terra com grandes possibilidades, rica, bonita, um marido honrado, trabalhador, teve 4 filhos maravilhosos. Só que ela se deixou se levar pelo mundo, sociedade, bebida, as fantasias, vaidade, as fantasias do mundo. E esqueceu do verdadeiro propósito dela dentro da sociedade a qual ela habitava. Então, os filhos ficou largado, o marido abandonado, e ela ali, e o marido mais sereno e mais compreendido, falava, Anacleta, precisamos... Não tenho tempo, não tenho tempo. O mundo está me puxando. Lei natural, o homem morreu, ela continuou a encarnação com os filhos, não teve os olhos, porque o marido ainda ajudava a conduzir os filhos, e aí ela largou os filhos. Foram para droga, foram para bebida, prostituição, acabaram tudo. Um suicidou e virou aquela bandevô. Lei natural, todos nós morremos. Podemos não acreditar em nada, mas nós temos uma compreensão absoluta na vida. Nascemos, vivemos e morremos. Ela morreu. Chega no plano espiritual, ela é recolhida pelos espíritos, tudo, depois de 30 anos no umbral. E aí ela faz um estudo, começa a estudar, a aprender para programar uma nova encarnação. E ela ia reencarnar, o esposo antigo da última encarnação aceitou vir com ela, os filhos viriam com ela, e aí ele teria os filhos, depois voltaria, desencarnaria. E aí na organização, André Luiz fazendo esse estudo de caso, e aí os filhos dela, os 4 filhos, viriam com problemas mentais, problemas de deficiências físicas, síndrome de Down, cada um mais estrupiado que o outro. E aí André Luiz fez uma observação, como Anacleta é um espírito evoluído, irá lá para receber esses espíritos todos com dificuldades. Aí ela olha para André e fala, meu irmão, não existe sacrifício onde existem obrigações a serem cumpridas.
Então, todos nós reencarnamos num reino familiar, com grandes dificuldades, aí está o nosso propósito de evolução. Os abandonados de ontem são os nossos filhos rebeldes de hoje. Aqueles que têm ciúmes demais foram aqueles traídos numa vida anterior. Então, tudo existe uma ligação. Vamos estudar a doutrina espírita, que a gente vai entender muitos propósitos em nossa existência. Olhando para tudo isso, falamos de intolerância, falamos das cirurgias, falamos dessa propagação do bem. Diante dessa pandemia, vamos falar desse momento que a gente vive, desse momento tão difícil que as pessoas estão aí com depressão, com ansiedade, com estresse, como olhar para todo esse momento com um olhar positivo? O porquê dessa pandemia, né? Talvez Deus está castigando a gente, Deus está nos punindo por sermos rebeldes, por sermos incrédulos. Será que Deus não cuida de a gente, que são seus filhos? Ou esse Deus não existe? Porque tem muitos que pensam, Deus não existe. Porque se Deus existisse, não aconteceria tanta catástrofe no mundo. Pelo contrário, Deus existe, Deus sabe de tudo e Deus está no comando e Jesus está nos governando. Por que acontece então essa catástrofe? Para nos auxiliar no processo evolutivo. Mas não poderia Deus usar de uma maneira mais abrandada? Mas Ele faz todos os dias. Quando amanhece o nosso dia, com o sol maravilhoso, Ele nos dá a oportunidade do dia. Talvez eu tenha dificuldade em relacionamento familiar, e é o que a maioria tem, e não entende o porquê. Por que o marido é tão ciumento? Existe pessoa ciumenta? É o que mais existe. Exemplo, você é ciumenta? Eu não sou. Eu também não sou. E aí me pergunta, você não tem ciúme? Não, ciúmes não é e nunca foi prova de amor. As pessoas que têm ciúmes achando que isso é prova de amor estão equivocadas. O ciúmes nunca foi prova de amor. É um sentimento de posse, né? A confiança é sentimento de amor. Até porque o amor é liberdade. Você pode estar em qualquer lugar e eu tenho que te amar. Do meu lado, longe de mim, isso é amor. Amor é liberdade, amor é confiança, amor é compreensão, é entendimento. Olha como é que a gente está muito longe de entender o que é o amor. Educação de pais e filhos. Tem aula também sobre educação dos pais e dos filhos. Porque não adianta ser carrasco. Qual que é a melhor educação? A do passado ou da atualidade? Existe melhor? Existe pior? Então a gente vai estudar tudo isso. A gente vai buscar uma realidade. Então está convidado. E trabalho voluntário. A grande sacada da doutrina é o trabalho voluntário. Se você está na sua cidade, aonde você estiver, você pode ser útil. Ajudando uma pessoa a atravessar uma rua, lendo um livro para quem não consegue, ajudando na escola dos seus filhos a limpar, a organizar. Não deixe tudo para o governo, faça uma parte, ajude. Vai lá, se você tem condições financeiras, dê um alimento a quem não tem condições, cubra alguém que está com necessidade de um cobertor, faça o bem. Mas eu não tenho dinheiro, eu não sei nada, como eu posso ajudar? Dê um sorriso, dê um abraço. Ouça as pessoas, né? Dê um aperto de mão. Empreste os seus ouvidos, empreste o seu ombro, não julgue. Uma fala sua muito importante, que eu acho que a gente tem que... Eu não posso sair daqui sem deixar você falando sobre isso. Você convidou as pessoas para ir conhecer, para estudar, para tirar esse véu, né, da ignorância, eu vou dizer assim, que a gente... É o que eu acho, né? Mas eu tenho isso como no meu caminho, eu aprendi isso também estudando, que todo mundo está na religião que deveria estar. Com certeza. Né? Que todo mundo, se você, independente da religião que você esteja, não te custa nada ouvir uma palavra de um padre, de um pastor, de um facilitador, né? Que todo mundo tem algo bom a ensinar. E como eu disse, né? Você vai com o seu copo lá vazio, filtra as informações e traz aquilo que é bom para você, aquilo que te conforta, aquilo que faz com que o seu problema... Não é que ele vai deixar de existir, mas pelo menos vai ser mais amenizado, porque quando a gente entende por que está acontecendo, fica mais fácil atravessar. Com certeza. Então, assim, eu tenho um carinho especial pelo Papa Francisco. Sim. Ele é católico. E pelo Papa João Paulo II. Porque em 1988 eu ouvi uma frase do Papa João Paulo II, que era sobre quando a Glória Maria, essa repórter, perguntou para ele qual era o significado de céu. O que ele entendia o que era céu. E ele falou para ela, estado de espírito em que se encontra o ser. Aí ela perguntou para ele, e o que é inferno? Estado de espírito que se encontra o ser. Aí ela olhou para ele e falou assim, mas a resposta é as mesmas. Sim, você faz seu céu e você faz seu inferno, independe de onde você esteja.
Então eu achei isso fantástico, passei a ter uma admiração por esse ser humano que era o Papa João Paulo II, o respeito que ele tinha pelas nações, em beijar o solo onde ele chegava, em fazer o bem, trazer o bem como mensagem. O Papa Francisco, mesma coisa. Existem maravilhosos pastores, pessoas que se dedicam ao bem, fazer o bem. Existe assim, a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, N pessoas espíritas renomados aí que fazem o bem, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra. Então existe muitas pessoas, Sai Baba, Buda. Então tem tantos seres maravilhosos que vieram à Terra para fazer o bem. Então assim, não é a religião, não é, é você. Você é filho de Deus, você é um deusinho. Só tem que entender isso, compreender e fazer por onde. E a grande, assim, quando a gente começar a entender isso e buscar respeitar o próximo, respeitar as escolhas, respeitar o ambiente que você vive, agradecendo. Quando Francisco de Assis andava na floresta, ele andava na ponta dos pés para não pisar nas folhinhas ou nas formigas, com respeito aos insetos, à vegetação. Então, a gente tem que respeitar. Quando você bebe uma água, você pega um copo de água que vem da fonte e bebe, que sacia a sua sede. Quando você levanta de manhã, tem um sol maravilhoso que te aquece. Quando você tem a oportunidade de comer, de um corpo perfeito. Como o nosso corpo é bonito. Olha a mão, olhos, tudo perfeito. Então, agradecer. Gratidão. Essa é a grande sacada da vida. Você ser grato por tudo que você é e por tudo que você tem. Sempre. E as dificuldades? Está ali. São os nossos professores, são os nossos instrutores. Os nossos maiores mestres. São os nossos mestres. Aprenda a lidar. E você, quando aprender a lidar com as dificuldades, você vai entender que Deus nunca te abandonou. E somos nós que abandonamos eles. Olha, eu, assim, aproveitando essa sua última fala, que é gratidão, eu quero muito agradecer a oportunidade, né? Não só a oportunidade da entrevista, mas a oportunidade que Deus nos dá através deste meio de comunicação, dessas pessoas incríveis que compõem este quadro, este grupo, né? De poder trazer pessoas como você, né, Robertinho, aqui para falar de tantas coisas de uma forma tão leve, tão respeitosa, né? Não ofendendo o olhar do outro, né, o entendimento do outro, que é verdade para o outro, e sim trazendo coisas que possam sim agregar, né, a vida de quem nos acompanha. Então, em movimento de gratidão, né, a tudo que está acontecendo, e por ser eu a pessoa que está te fazendo essa entrevista hoje, eu quero agradecer, de fato, em nome de todos nós, a sua presença e todo esse conhecimento, toda essa sua entrega aqui para nós, né, e deixo para você as palavras finais aí e as portas abertas para quando você quiser voltar. Então, agradecer a Thiago, que está aqui nos auxiliando, que muitas vezes as pessoas veem quem está à frente das câmeras, mas não entendem que atrás da câmera existe uma pessoa muito melhor que quem está aqui, porque ele que faz a coisa girar. Trabalha mais que gente. Então, muito mais, ele que é nosso mestre aqui agora. A Fernanda, sim, que me descobriu, e eu agradeço a ela que me descobriu, fez o convite, a você, que está aqui me entrevistando, e toda a equipe. Não conhecia, passando a conhecer, então assim, achei lindo o local, maravilhoso, você, espetacular, toda a equipe, muito jovem, muito maravilhosa. É isso que a gente precisa, é esse olhar novo, esse olhar onde não está preocupado com o ser, o ter, está preocupado com o ser, buscando o papel da evolução. Então, parabéns a você, a sua equipe, a todos esses envolvidos, e agradeço a você que está me assistindo. E ame até doer. Depois você ame porque doeu, porque é isso que Jesus espera de nós. É isso, gratidão e até a próxima. Esse foi o nosso Papo de Imprensa de hoje. Para acompanhar o programa na íntegra, acesse nossa plataforma agroplus.tv. Para acompanhar as notícias, www.papodeimprensa.com.br. Até a próxima!